Muito bem, pessoal, estamos aqui novamente com mais um episódio do PPT Não Compila, aqui com os meus amigos hoje da Clever, que trabalham aqui no nosso mundo de blockchain, de cripto e agora NFT. Também aqui com o meu amigo Reinaldo, que é meu grande parceiro aqui sobre outras tecnologias e vai me ajudar a conversar com esses caras aqui. Então, apresentando aqui o pessoal da mesa, Reinaldo Pérez, que é um grande amigo pessoal meu aqui. Dá um oi aí, Reinaldo. Oi, tudo bem? Reinaldo Pérez, da Sul América, da área de arquitetura de soluções e de P&D, tentando trazer inovação para a área. Um líder aqui de pesquisa e desenvolvimento. O nosso outro amigo aqui, Baiano Campos. Isso, Baiano. Eu trabalho na Clever, né, CTO. Estou aqui com esse grupo maravilhoso para a gente falar hoje aí sobre blockchain, né, explorar esse assunto, explorar os assuntos de NFT. Que vai ser só a primeira parte, né? A gente vai depois, vamos ampliar esse assunto aqui. Parte 2, 3, it's just the beginning. Enjoy it. Marlon Gomes, se não fala de Flamengo. Poxa, cara, então tem que mandar um salve pra nação rubro-negra aí. Você falou Flamengo, abriu exceção, mas é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Marlon. Marlon é Head de Arquitetura na Clever. Felipe Rieger. Obrigado por ter a gente aqui. Product Manager da Clever Exchange e Head de NFT. Isso aí, o cara que vai falar para nós aqui de tudo de NFT, como que essa parada, qual o potencial. Obrigado pela tua presença aqui também, Felipe. Obrigado. E meu grande amigo aqui, que eu já conversei no EmpreendaCast, já trocamos uma ideia no podcast do meu amigo Gustavo Passi, Dil Yanakiara. Eu sei quase erro o teu nome de novo, velho. É isso aí, obrigado por nos receber hoje. É um isso prazer. Aí, cara, vai ser um grande papo. Obrigado por te ver aqui novamente, bater esse papo aqui com a gente, tomar um chopp com a gente. É sempre bom. Show de bola, obrigado. Adoro esse show. Todo mundo já devidamente munido da sua caneca de chopp, certo? Porque aqui a gente... Tem uma spare ainda ali. Tem uma reserva. Tem uma contingência, né? Contingência. Muito bem. Bom, PPT não compila. Todo mundo sabe por que chama PPT não compila, né? Quando nos nossos primeiros episódios, a gente tem que deixar isso claro, porque às vezes a galera não sabe. Por que PPT não compila? Aqui a gente fala de transformação digital, tecnologia e desenvolvimento de software na vida real, na prática. Não é aquela parada de, puta, que PPT bonito, isso pode ser assim. Na vida real dá um monte de problema, dá um monte de pau. Não é assim que a gente prega aqui, é que a gente fala o bagulho na vida real. Por quê? Porque você botar o PPT para compilar, o bagulho não vira software. Então, o que a gente fala na real, como é que funciona a vida de desenvolvimento de software, transformação digital, mercado, na prática. O que acontece ali na prática. O que a gente vai falar nesse episódio aqui, né? Eu apresentei a galera. Para quem não conhece, a Clever é uma empresa de criptomoeda. Eu acho que não dá nem para falar só de wallet, né, galera? Agora vocês estão com outros produtos, então... Dá para definir como uma empresa de criptomoeda? Um ecossistema, né? Um ecossistema de cripto, né? Dil, como se definiria? A Clever é um ecossistema hoje, né? A gente fornece infraestrutura de blockchain pública para as pessoas construírem aplicações de blockchain. Um grande diferencial é que a gente tem uma wallet que já tem mais de 3 milhões de usuários e a gente já está no mercado aí já tem uns 3 anos, né? Vocês começaram com a wallet, né? Começamos com a wallet em 2017. Eu acho legal essa visão, e aí depois vou até pedir para vocês... Eu tô saindo do meu próprio roteiro, da hora, né? Eu atravessando a minha própria pauta. Depois eu queria que vocês falassem um pouco de como foi essa evolução de produto, sabe? Porque vocês quiserem até falar um pouquinho lá do começo, né, quando tinha um pouquinho de foco em consultoria, depois começou a trabalhar com a wallet, e aí essa visão de mercado de começar a criar o ecossistema em torno desse mundo cripto, eu acho sensacional. Então, quem não conhece a Clever, os caras têm uma série de produtos aqui relacionados a cripto, e a gente está aqui com esses caras hoje para falar do quê? Blockchain e criptomoeda. Então, a gente vai entrar nos aspectos um pouco mais técnicos de como funciona o blockchain. Muita gente de TI que ouve nós, tem lá arquiteto, desenvolvedor, galera de desenvolvimento de software, muitas vezes não tem essa oportunidade de entender exatamente como funciona uma arquitetura de um blockchain, né? Por que ele é tão confiável, como que essa questão da escrita que não tem update, eu também tenho muita curiosidade dessa parada. Eu conheço muito por cima como funciona esse tipo de arquitetura, e a gente vai poder entrar um pouco mais nesse detalhe aqui e falar um pouco mais sobre que de fato são esses termos agora hype como NFT, como que vocês veem isso de evolução no mercado. Eu acho que, cara, tem espaço para a gente fazer um papo aqui sensacional a respeito do assunto. Eu queria começar com o básico aqui, porque a gente tem muita gente que também não conhece exatamente o que é cripto, o que é blockchain. Queria que vocês dessem primeiro
uma introdução um pouco mais completa do que a minha, de explicar por que o blockchain está tão ligado a Bitcoin e por que o Bitcoin não é o blockchain. O que é a tecnologia e qual é a aplicabilidade dela com a criptomoeda, por exemplo. Eu acho que assim, o Bitcoin foi o primeiro blockchain, né? Então ele trouxe uma fundação para que outros blockchains pudessem ser construídos. É uma tecnologia que está há 11 anos no mercado, nunca foi hackeado, né? Acho que é a única, né? É a única. Se ficar mais 9 anos aí, Deus sabe o que vai acontecer com o ouro, né? Então é uma tecnologia que é consolidada, né, no mundo todo, justamente porque ela já tem 11 anos de mercado, né? A diferença entre o Bitcoin e as outras moedas é que o Bitcoin ele roda no próprio blockchain dele, né? E ele é a base de Proof of Work, né? Você tem que validar um hash, um algoritmo, fazer um cálculo matemático para validar aquele bloco e confirmar as transações. Uma vez que as transações são confirmadas e distribuídas na rede, elas não podem ser mais alteradas. Mas o Bitcoin e as outras criptos, né, Gil, elas são uma das aplicações do blockchain. São uma das implementações. Uma das implementações, né? Uma das implementações. Bitcoin, como o Gil colocou, foi a primeira implementação de blockchain, né? Blockchain, tirando realmente de lado a implementação, pensando no que é a tecnologia, né? Pensando na especificação, vamos falar assim, né? O primeiro cara que pensou nessa tecnologia foi o vulgo, né? Quer dizer, o cara, ou os caras, ou as, né? A gente não sabe. Vulgo Satoshi Nakamoto, né? Que escreveu o manifesto, né? Do Bitcoin e implementou um software há 11 anos atrás. Na verdade, deve ter implementado um pouco antes, né? Quem implementa software sabe que não é da noite pro dia que você cria um software, né? Então ele implementou um software que há 11 anos está rodando ininterruptamente, né? De maneira muito estável e sem ser hackeado, né? E sem ter um downtime de um único dia, né? O Bitcoin nunca ficou fora do ar, não existe isso, né? Porque ele se baseia do princípio do peer-to-peer, né? Então, para a gente falar separando um pouco a implementação, né, do Bitcoin, da tecnologia, pensando aí puramente em blockchain, existem outras implementações, assim, outras ofertas de implementação do blockchain, né? Pensando na tecnologia, o blockchain nada mais é do que um banco de dados, né, no qual você vai criando esses dados de maneira encadeada e de maneira que você não consegue alterar, né, imutável. Imutável, tá tentando achar a palavra imutável, né? De maneira imutável. Imutável, isso. Então, de maneira imutável, você cria blocos de dados que são linkados com outros blocos de dados através de criptografia. Essa criptografia que garante a integridade desses dados, né? Então, por exemplo, numa caso de uma implementação de uma conta corrente, vamos chamar assim, de uma moeda, né? Estou tentando trazer os termos mais lights possíveis, né? Que seria uma ledger, né? Como a gente costuma falar tecnicamente, né? A implementação de uma ledger, uma implementação de uma conta corrente ali, né? De uma conta crédito-débito, né? Os dados são imutáveis para garantir sempre que o cara, por exemplo, que tem um Bitcoin, ele não consegue gastar 2 vezes o mesmo Bitcoin. Na questão do double spend, entre outras. Essas questões são resolvidas no algoritmo de consenso que chama do blockchain, que garante esse link entre os blocos, esse consenso de que aquela transação ela realmente é válida, ela é ok. Essa é uma curiosidade que, né, eu tenho. Tá ok. Eu não sei se a gente vai conseguir aprofundar tão tecnicamente. Eu não sei se você conseguir também ser light o suficiente para passar o que é o blockchain mesmo. Conceitualmente, acho que está bem claro. Eu tenho algumas dúvidas, mas é por falta de conhecimento meu mesmo, e eu tenho vontade de me aprofundar mais nessa especificação, nessa implementação, para entender, por exemplo, o que garante exatamente essa imutabilidade? Qual é a tecnologia que garante de você ir lá e aquilo... Eu imagino que você deve, sei lá, armazenar algum tipo de hash de uma linha que é armazenada, que se você altera o hash. É que os blocos, eles são sequenciais, né? Tem uma cronologia aí, né? Você cria um bloco e o próximo bloco está conectado com o bloco anterior. Então não tem como você chegar num bloco anterior e mudar ele, porque o próximo bloco vai ficar na frente do último bloco. Entendi. Então as transações que estão em cada bloco, elas são confirmadas naquela sequência.
Por curiosidade, qual que é o formato desse bloco? Ele é uma estrutura de dados? Pense nele como um JSON, que aí vai ser mais simples. E aí dentro dele você vai ter o índice desse bloco, que é, por exemplo, o número que ele está, e ele vai ter a referência do bloco pai e do bloco filho. Então é dessa forma que você vai encadeando. Mas eu não posso, por exemplo, alterar o conteúdo desse bloco e manter as referências? Porque eu imagino esses blocos como se fosse uma lista ligada. Quem estudou lá no começo lá a estrutura de dados é como se fosse uma lista ligada, eu imagino. Isso, dessa forma você acabaria corrompendo o consenso, né? Porque nesse caso a gente tem várias máquinas que vão ser as responsáveis pela confirmação das transações dentro desses blocos. Então, diferente de um sistema financeiro tradicional, como o sistema de um banco, a gente não está pedindo uma autorização de uma transação para uma entidade. Quem garante a confirmação disso é toda a rede. Então, quando a gente manda uma transação peer-to-peer, se eu for mandar a grana para o Baiano, por exemplo, essa grana vai fazer parte de um composto de transações, que são esses blocos, e na medida que a origem do meu dinheiro, a origem das transações que eu fiz, garantem o meu ponto de verdade, ou seja, que eu tenho aquele saldo, que aquele saldo é válido para que eu envie ele para o Baiano, aí a minha transação é garantida como um ponto de verdade. É que eu tenho a validação de várias pontas, então se eu tiver uma alterada, o consenso é garantido. Exatamente. São várias máquinas, né, que fazem a validação. Muito bom, cara. Caramba, impressionante como a gente conseguiu deixar o bagulho extremamente nerd em 10 minutos, cara. Eu comecei, tentei pegar leve, tipo, vamos falar o que é Bitcoin e tal, a gente já tá falando de lista ligada e consenso. Que é exatamente isso, né? Como tá tentando trazer um pouco a questão mais light, né? O blockchain, ele é um conjunto de dados, vamos pensar assim, dados, né? Pensar em um banco de dados, né? No qual esses dados estão encadeados, né? Em blocos. Então, eu tenho o bloco 0, eu criei um blockchain agora do 0. Eu vou ter o Gênesis, né, que eu vou criar realmente, no sentido programacionalmente, né, é o próprio blockchain. Primeiro bloco, né? Vai gerar o Gênesis, o primeiro bloco. E a partir desse Gênesis, todos os outros blocos que vierem vão ter que sempre serem validados pela rede, como o Marlon colocou. Então, aí a gente está falando também de ser peer-to-peer, né? Então, a gente está falando de vários compute nodes, vários computadores, né, que vão participar dessa rede, que estão distribuídos, e pode ser o seu computador, o meu, de cada um aqui, trabalhando nesse consenso, né, fazendo essa operação de garantir de que aquilo que já está pronto e é verdadeiro, né, e está lá, e não tem como você mudar mais. Uma vez que está pronto, é verdadeiro, validado, imutável. Você não muda nunca mais. Outra vantagem é que é muito fácil de verificar se é verdade ou não. Se é verdade ou não. Sim. A tecnologia garante isso. Não, tanto que uma das grandes cogitações que a gente ouve sobre o futuro da tecnologia é que isso tem total potencial para acabar com cartório, esse tipo de coisa. Porque, cara, se você consegue fazer essa validação, como você disse, super fácil de fazer essa validação do consenso... Os NFTs. Os NFTs próprio NFT, é o futuro dos cartórios. Aí está falando do potencial da aplicação. Sim. E essa é a parte que eu queria também levantar. A tecnologia está aprovado, funciona. Conheço razoavelmente bem toda a parte teórica embaixo, mas a parte que mais interessa agora seria qual é a aplicação. Todo isso de moedas virtuais, de cryptocurrency, seria uma aplicação grande mundo. Essa pergunta é excelente. Sim, e aí tem as outras. Temos os contratos inteligentes, que seria isso que ele comentava, e agora teria aquele NTF, tokens não fungíveis. Isso. Está parecendo uma coisa incrível. Entende? Você está criando valor do nada. E uma imagem, de repente, é vendida por 69 milhões de dólares. Entende? Só porque você tem uma garantia de que você tem a única versão original. Então, essas são aplicações. O que mais aparece por aí? Essa parte que eu acho que é interessante. Essa eu acho que é uma das melhores perguntas, né? Eu acho que quando você olha para o Bitcoin e você pensa em criar transações, né? Geralmente a gente não pensa em pequenos valores, né? Porque, tipo, a galera não sabe que dá para comprar 100 reais de Bitcoin, 50 reais de Bitcoin, né? Mas quando a gente... Isso é uma outra dúvida que eu tenho, que depois queria que vocês falassem. Como é que é fracionado um Bitcoin? Porque geralmente eu imagino que quando você minera o Bitcoin, para você encontrar ele, você não encontra ele fracionado, porque você precisa ter uma série de cálculos para encontrar a moeda completa, eu imagino. Quando você minera e encontra um bloco que tem Bitcoin, ele tem uma quantidade específica de moedas lá dentro.
Não é só uma, são várias. Quando você... Né? Então... Começou com acho que 100, acho que depois foi diminuindo para 50, a cada 4 anos ele divide o valor, é o halving. A cada 4 anos... Então eu não minero um Bitcoin. Quando eu minero um bloco, ele tem mais de uma moeda. Tem mais de uma moeda. Hoje, se eu não me engano, acho que são 12. 12 e 16, eu tava na dúvida. Eu não quero queimar a minha própria pauta aqui, mas já fazendo isso, depois eu queria que vocês falassem tecnicamente do funcionamento da wallet. Por exemplo, porque eu tenho lá os meus files lá, onde são minhas moedas que eu posso guardar no celular, num nego que guardou em pendrive, até hoje chora sangue sabendo que perdeu. Mas como que isso é de fato fracionado, né? Depois, por exemplo, eu tenho aqui minha wallet, tenho aqui meio Bitcoin. Eu quero vender 20 centavos de Bitcoin. Como que eu faço esse fracionamento? Como funciona tecnicamente? Porque eu imagino o Bitcoin como um hash, um arquivo, como se fosse um arquivo MD5 dentro de um... Eu nunca tive. Então eu estou aqui me colocando no lugar do ouvinte, né? É interessante essa dúvida, né? Porque... Mas já atropelei tua outra pergunta. Você termina de responder a outra que eu estou atropelando aqui, porque eu adoro o assunto, cara. O Bitcoin, um dos user cases do Bitcoin é você transferir valor a um custo muito baixo, né? Por exemplo, hoje se você vai fazer um Swift para outro país, as taxas são muito altas, né? Alguns 5%, cara, ou até mais, né? Tempo... E 2 dias, às vezes. Acho que nem o tempo. Agora, o drama para você fazer uma transação internacional é muito grande, não é uma coisa simples, é um sofrimento inacabável. Quer ver? Liga para o seu banco amanhã e fala, eu queria fazer uma transação para os Estados Unidos. Cara, você vai passar por uma dor de cabeça inacreditável. Isso se você não tiver que ir fisicamente à agência, hein? Provavelmente você vai ter aqui que precisa assinar. Você precisa assinar. Exatamente, né? Então, hoje, com Bitcoin, você consegue transferir bilhões de dólares em meia hora por, sei lá, 10 dólares, 5 dólares, dependendo do custo da transação. Né? Então... acho que um dos maiores use cases do Bitcoin é esse aí. Mas existem outros blockchains também, né? Existem vários sabores de blockchains e cada blockchain está tentando resolver um problema específico ou vários problemas específicos, normalmente relacionado à escalabilidade. E aí, geralmente, cada blockchain tem um tipo de use case específico, né? Ou vários use cases, né? A gente tem aí o Tron e o Ethereum, que eles trabalham bastante com smart contract, né? Que é outra área muito grande e muito popular da área dos blockchains, né? Existem blockchains que servem só para NFT, existem outros blockchains que servem mais para aplicações de DeFi, né? Então, acho que existem inúmeras aplicações no mundo real, mas hoje as que a gente tem em produção rodando são muito descentralizadas, são coisas muito descentralizadas, né? Então, eu imagino que no futuro as empresas vão usar blockchain de uma forma tão transparente que o usuário não vai saber que eles estão usando uma aplicação que usa blockchain. Vai ser um banco de dados para a empresa onde ela tem a segurança de guardar informações confidenciais, informações importantes e garantir que apenas as pessoas autorizadas têm a possibilidade de acessar aquela informação. Tem algumas aplicações que eu vejo para o blockchain que eu não entendo como até hoje isso ainda não é implementado com blockchain. Por exemplo, autorização de cartão de crédito. Não sei por que isso ainda não utiliza blockchain. A gente tem até um exemplo. Não sei. Até onde eu conheço de algumas operadoras que eu tenho contato. O Jorge trouxe um ponto até interessante aí, né? Que outro dia eu precisei fazer uma transferência internacional, porque o destino, que era por acaso o governo da Estônia, só aceitava um depósito mesmo bancário, né? Então eu fui até o meu banco aqui no Brasil, né? E, preciso mandar uma grana aqui para o governo, né, da Estônia, uma conta lá e tal, preciso mandar. E terminou que, como ele comentou, eu vivi isso na pele. Foi uma dor de cabeça, porque até hoje, isso já tem meses, até hoje, o governo da Estônia não achou a grana que eu mandei. E até hoje o meu banco insiste que mandou. Mas eles lá não sabem onde tá. Tá no limbo, tá no meio do oceano. Não sei onde tá. Pra onde que eu mandei? Não, eu mandei, tá lá, eu tenho comprovante. Tomou tudo de cerveja dessa grana aí que o baiano mandou. Não sei. Eu perdi uns euros lá. Beleza. Não foi pra lugar nenhum meus euros, né? Eu mandei uns euros, não foi pra lugar nenhum. E eu não tenho o que recorrer. Tipo assim, meu banco diz, não, eu mandei. Né? E aí, do outro lado, eu digo, e aí, governo, vocês receberam aí a taxa que eu preciso pagar? Não consigo identificar aqui. Quer dizer, é tudo centralizado, um monte de coisa, eles não conseguem identificar uma simples transação. O problema de ser centralizado é quando dá problema num lugar, dá problema no único lugar que tem. Não, mas nesse caso são aquele cachorro que tem 2 donos, né? Porque nesse caso eu tenho que
bater no meu banco aqui no Brasil e bater nos caras lá do outro país. Mas onde é que eu quero chegar? Quando eu peguei um relato que eu pedi, né, que chegou ao ponto de eu estressar o banco, pô, eu preciso mandar mais informações lá pro pessoal na Europa, né? Me manda aí tudo que você tiver informação. Eles me mandaram uma espécie de comprovante do Swift, como eles mandaram o dinheiro. Sabe como é que tinha um campo lá que dizia assim, método, sabe o que tinha escrito? Blockchain. Então, ou seja, o meu banco ele já usa blockchain para confirmar, confirmar a transação. Pode ficar tão só que dentro inclusive do para nosso dia a mandar. dia que a gente pode até não saber que Isso. que Só que ele não fala isso para ninguém. Ele não fala que está usando blockchain. Sim, é. Até porque existe ainda uma desconfiança do público em geral do que é isso ainda, né? Então, eu não sei o quanto tornar isso público é interessante. Até porque, sendo franco, né? Ninguém precisa saber exatamente que tipo de implementação tem em todos os Sim, sistemas. eu acho que é um pouco O disso. usuário não precisa saber. E um pouco da questão do que você falou. Primeiro que a maioria das pessoas não sabe a tecnologia que você está usando quando você usa determinado aplicativo ou solução. O primeiro ponto é esse mesmo. Isso, as pessoas usam a internet hoje sem entender como a internet funciona. As pessoas né? usam o produto, Pega né? qualquer pessoa. Eles não usam a tecnologia. Eles usam o produto. Qualquer pessoa que utiliza o aplicativo do banco, por exemplo, ela não sabe que aquilo utiliza, por exemplo, microserviços e APIs. Para ele é indiferente. Para ele é diferente. Então, é que o blockchain tem um hype, ele tem uma aura mística na parada, né? Que a galera fala, pô, tô usando blockchain. Sim, fora essa parte, talvez a grande proposta de blockchain seria finanças descentralizadas. Ou seja, não é que você vai substituir um banco, mesmo que você possa. O que está trazendo de novo é que eu posso fazer um banco fora do governo. E essa é a grande proposta de um Bitcoin, por exemplo. Eu não tenho que contar com o governo. Aliás, o governo não entra aí por enquanto. Como fica isso na proposta da aplicabilidade do caso de uso? Mas como assim? Ele entra. Eu pago impostos. Eu pago impostos pelo que eu baixo de Bitcoin e faço a realização dele em reais, né? Então esse tal do governo não entra mais ou menos, né? Porque no final do dia, na vida real, não tem que pagar imposto. Não tem o que fazer. O que me chamou a atenção é que, por primeira vez, você tem um sistema viável, que funciona, onde você consegue organizar finanças com uma moeda virtual, que é cryptocurrency. Sim. E você não precisa contar com ninguém. Se eu quero fazer aqui, eu faço a minha moeda. Isso é novo, não? E posso fazer escalável. Sim. Posso incluir todo São Paulo, todo o Brasil. E isso ameaça, o mundo. E nesse sentido, isso é mais importante do que ser seguro, que seria apenas um requisito. Tem que ser seguro. Ser rápido, tem que ser rápido. Mas ele é autocontido, ele é descentralizado. Isso é novo. Como fica isso no caso de uso? Eu acho que tem que separar aí os conceitos, né? Tem um conceito de criptomoeda que o pessoal acho que sempre está relacionado um pouco com blockchain, porque a criptomoeda surgiu com blockchain. Eu acho que é o primeiro caso de uso, né? É o primeiro. Mas não significa que o blockchain só serve para criptocurrencies. Como a gente falou antes, o blockchain é uma máquina de você guardar informações confidenciais, informações que só o dono tem controle sobre essas informações. Então, serve para logística, serve para cartório, supply chain, serve para você fazer um e-commerce, que você quer garantir que o que você vendeu tem um único dono, pode fazer um marketplace. O que você imaginar dá para aplicar no blockchain. Deixa eu pegar o teu gancho aqui, Gil, e já colocar na mesa aqui, depois que você terminar seu raciocínio, já passar para o Felipe e já dá um overview do que é o NFT, porque parece ser o novo grande hype de utilização do blockchain, né? Teve aí algumas notícias de algumas coisas mais raras que foram vendidas como NFT. Tem todo um quê conceitual que eu quero gravar com vocês de novo aqui depois para falar de negócio, porque eu acho que tem um ponto que eu gosto de discutir do ponto de vista da aplicabilidade do blockchain e da criptomoeda. Eu tentei até trazer para esse episódio, como estava muito em cima da hora, eu não consegui trazer um economista, alguém que conhece o assunto. Eu quero gravar de novo com vocês para falar do que de fato representa o NFT, o blockchain, a questão de lastro, que é muito tratado na questão. Eu quero depois gravar com vocês sobre isso, mas depois que você terminar o seu raciocínio, passa para o Felipe para falar do que é o NFT, o que está sendo aplicado, como vocês estão trabalhando com o NFT
na Clever. O NFT, ele é uma nova moeda ou ele é como se fosse um outro ativo? O que é o NFT? Só terminando, né? A questão do que eu estava falando da usabilidade, né? Da diferença entre o blockchain e a cryptocurrency. Geralmente, a cryptocurrency de um blockchain ela é usada para pagar a fee de confirmação de bloco. Então, essa é a main utility do blockchain. E por ter um supply, né? A quantidade de tokens limitada, ela se torna uma oportunidade única para qualquer pessoa que queira participar. Se você participar e comprar 0,01 Bitcoin, daqui a 10 anos você vai estar com capital muito bom, porque é uma moeda que ela tem um limite, né? Não é que nem o dólar e o real e outras moedas fiat que os governos imprimem todos os meses milhões e milhões de reais, tipo, inflacionando o mercado, reduzindo o valor de compra das pessoas, o poder de compra. Isso. A lei da oferta e da demanda nunca será tão bem respeitada. Exato, então, do que uma moeda que tem a demanda, a oferta limitadíssima. Isso. Né? Para o governo é muito fácil imprimir dinheiro. Né? Porém, desculpa a interrupção, tem um caso lá da Tesla. Elon Musk anunciou que ia aceitar as moedas, a criptocurrency, acho que Bitcoin, como pagamento, e depois desistiu. E aí o impacto foi brutal. Então, não está isento de influências de todo tipo. Sim. Eu acho que todo mercado ele sofre influência de grandes grupos. O mercado financeiro ele é controlado por robôs. Se você for fazer day trade, você está competindo com robôs. Acho que é um pouco ingenuidade da nossa parte achar que o mercado financeiro não é manipulado. Ninguém disse isso. Né? Ele é manipulado. Ele é manipulado. Eu acho que a especulação independe do ativo e da moeda que você está trabalhando. Exatamente. Agora, um cara como Elon Musk, ele devia pensar 1000 vezes antes de fazer pump e dump numa moeda. Foi no sentido contrário. As moedas, as criptocurrencies também podem ser manipuladas, e de fato são. Quando tem um ICO, por exemplo, é uma manipulação enorme do valor que vai subindo, depois, por algum motivo, ele cai. Eu acho que existe a demanda. Existe uma demanda muito grande que ela não é entendida ainda pelo mercado. Por exemplo, quando você cria um produto novo que ele usa um token como utility e você tem uma comunidade que quer usar aquele produto, você está vendendo como um produto. Se o preço sobe é porque tem demanda. Obviamente, tem os casos de scam, de pump e dump, que, assim, pela minha experiência, as pessoas gostam de gambling. As pessoas gostam de jogar. A pessoa vai no cassino porque ela gosta de jogar. Muitas pessoas entram nas criptomoedas porque ela gosta do risco da criptomoeda. Então, a questão é, você quer se arriscar num mercado volátil ou não? Né? Se você está disposto a participar desse mercado ou não. Eu acho que as regras do mercado elas acabam sendo as mesmas. Tanto as regras especulativas quanto de oferta, de procura. Um cara, por exemplo, eu acho que o exemplo que o Reinaldo deu é bom. Da influência que o Musk teve sobre o preço da cripto. Cara, se ele falasse que ele ia comprar, sei lá, alguma parte das ações de qualquer outra companhia, eu acho que o resultado seria o mesmo, porque ele fez isso várias vezes. Dele, não ativo, ele né? fez isso várias vezes com a AMC e GameStop, por exemplo. GameStop, por exemplo. A influência dele, cara, foi muito em cima da emoção das pessoas. E ele sabe que ele joga dessa forma. Não só ele, né? Todo grande grupo, né? Então, assim, eu não diria que... de seguidores. É isso. Eu não diria que as criptomoedas elas são influenciáveis. As pessoas, no geral, são influenciáveis sobre qualquer coisa. É só você olhar a bolsa diariamente. Como ela cai, sobe de acordo com o resultado, ou perspectiva de resultado, ou algum tipo de alguma notícia bombástica. Alguma notícia... Até uma fake news, né? Até uma fake news. Até uma notícia, que não é nem verdade. O que, infelizmente, está muito normalizado no nosso país. Eu né? queria comentar isso, que a influência é das pessoas, né? É mexer com a emoção das pessoas. O Elon Musk vai comprar água tônica. A água tônica agora vai valer muito mais. Ou ele vai aceitar água tônica em troca de Tesla. Acabou. Né? Qualquer coisa que ele falar, num sentido como ele já manipulou o mercado tradicional mesmo, né? Dizendo, eu vou comprar tal empresa, tenho intenção de compra. Né? Só dele falar que tem intenção de compra de qualquer coisa, é um cara que tem muita grana, né? Que tem muito poderoso. Ele mexe no ele mercado. Qualquer outro, né? Nesse ponto, para mim, é muito tranquilo. Assim, eu consigo ver muito bem como o mercado joga com as criptos, porque do ponto de vista de asset, como vocês colocaram, eu não vejo diferença de uma cripto de uma ação que você comprou. Sim, porque são parecido. representações
São de ativos, algo. né? São São ativos, ativos. né? Existe uma diferença muito grande que ninguém pode tomar de você. Sim, e tem outro ponto também que eu estou transformando isso num podcast de negócio, porque eu gosto desse assunto, mas tem também aquela diferença de que, querendo ou não, existe uma representação de um pedaço de uma empresa quando você compra uma ação, né? Se ela quebrar amanhã, você tem 0,00 da massa falida, por exemplo, daquela empresa. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E aí entra naquela questão do lastro da cripto. O que a cripto de fato representa? Mas eu vou deixar essa pergunta em aberto para a gente gravar o próximo episódio. Como a gente está com o tempo bem apertado, eu vou passar já para o Felipe para a gente falar um pouco do NFT, porque depois eu ainda quero que o Marlon fale um pouco sobre a arquitetura, de como essa parada toda funciona. E a gente vai acabar estourando um pouquinho aqui o tempo, mas se a gente começou tarde, a gente vai embora. Vamos seguir porque o assunto é bom. NFT. Que parada é essa, Filipão? Como que isso funciona? Que se fala, NFT chama-se Non-Fungible Token. NFT é um token não fungível. Ao contrário do Bitcoin, por exemplo, que você consegue ter uma fração do Bitcoin, você consegue ter 0,01% do Bitcoin, o NFT ele é não fungível. Você consegue emitir um valor limitado desses tokens. Por exemplo, eu vou fazer uma coleção de arte. Eu vou emitir 100 tokens dessa arte e elas vão ser representadas por 100 unidades. Então, você vai ter 100 assets desse token, no caso. Você tem 100 proprietários desse NFT. Entendeu? No caso. Ele está viralizado, ele está numa hype muito grande pelas grandes aquisições, como ele comentou, que teve essa venda dessa arte do Beeple, que foi de 69 milhões de dólares, foi um hype gigantesco agora que aconteceu em Nova York. Mas NFT não é só isso, entendeu? Acho que tá tendo um hype da mídia muito grande em cima desses fatos, desses valores astronômicos. Você tem coleções muito famosas hoje, como a CryptoPunks, como Bored Ape, Yacht Club. Então você tem várias coleções muito famosas hoje que viraram assets disputados, entendeu? Como se você tivesse um bem de arte, né? Vamos dizer assim. E essa tecnologia ela é muito interessante porque você consegue fazer de uma forma muito simples e rápida, a um custo muito baixo. Você consegue fazer uma digital property. Então você consegue NFT, na realidade, para você resumir, ela é uma propriedade digital de um ativo, né? De um asset, vamos dizer assim. Ao contrário dos outros tokens, das criptomoedas que a gente está falando aqui, você consegue fazer ela como se fosse uma autenticidade, né? Um selo de autenticidade daquele item. Aí, se você for na parte mais técnica do NFT, ele nada é do que um contrato também, que você tem os tokens dentro desse contrato e você tem o metadata desse contrato, que daí você tem como regular. Se você for uma imagem, por exemplo, você joga essa imagem dentro desse contrato e dentro dessa metadata você é proprietário desse ativo, vamos dizer assim. Você pode ser um vídeo, pode ser um arquivo, pode ser uma imagem, vamos dizer assim, um som, qualquer tipo de file, vamos dizer assim, você consegue colocar dentro do NFT. Esse é um resumo básico do que está acontecendo hoje no mercado, né? É uma associação, uma referência, né, que tem dentro do contrato, não é a imagem em si, né? É só uma referência, um identificador. Tenho aqui uma cópia da imagem que foi vendida por 69 milhões de dólares. Mas você não é o proprietário dela. Aqui está. Eu posso fazer 1000 cópias dela, mas fica definido quem é o proprietário original. E até interessante que estava vendo em outros casos que dá para estender para propriedade intelectual, para patentes, qualquer tipo de propriedade onde você necessita evidenciar que você é o legítimo dono daquele ativo intangível.
Porque essa é a questão, tem ativos tangíveis e os intangíveis. Esses são todos intangíveis que podem ser identificados claramente, sem dúvida nenhuma. E ainda colocando regras de contrato para que as próximas transações tenham algum tipo de operação. Por exemplo, eu ganhar um FII por cada venda que seja feita de um contrato desse. Tá lá. Essa é uma questão bem importante, bem interessante, que eu acho que, para mim, vai ser uma das questões que o NFT vai transformar várias indústrias, a questão de royalty, né? Você consegue ser... hoje, você tem uma proposta dentro da rede Ethereum que não foi ainda aprovada, que é exatamente o que você está falando. Que, por exemplo, você é o proprietário daquele primeiro NFT e você vai ter um royalty... eterno, vamos dizer assim, vitalício desse seu NFT. Toda transação que tiver em cima desse asset, você vai ter um percentual de royalty em cima desse cara. Então, eu acho assim, essa indústria ela tem muito o que crescer. Hoje você tem só soluções centralizadas ainda. A gente tem muitos projetos que estão acontecendo. Até um spoiler aqui, a gente tem uma ideia de fazer isso dentro do nosso ecossistema também. Eu acredito muito nessa solução de royalty, porque eu acredito que não tem hoje multi-chains, uma situação que você consiga resolver isso de uma forma descentralizada. Você só consegue fazer isso dentro de uma aplicação do marketplace que, por exemplo, eu faço um NFT de uma arte e eu coloco um royalty eterno de 5%, por exemplo. Eu vendo para o Marlon, o Marlon vende para o Baiano vende para o Dio e assim, consequentemente, eu vou sempre receber esse 5%. Né? Dá para dizer, Felipe, que o NFT ele é uma modernização, digamos assim, de um registro de marca e patente sobre a propriedade de alguma coisa que é intangível? Eu poderia utilizar para esse fim, por exemplo? Eu diria que é muito mais do que isso. Eu acho que o que está acontecendo hoje no mercado, esse hype inicial, ele é menos de 1% do que tem para acontecer. Eu acho assim, o que está acontecendo é só um pequeno hype. Nem começou, na minha opinião pessoal. Assim. Eu acho que nem começou isso ainda. Nem dá para saber até onde chega isso porque está começando. Aonde vai esse negócio, eu não sei. A gente tem um case nosso do Devkins, né? É um jogo. Só para terminar o meu raciocínio, eu acho que nem começou ainda de fato isso, e ela tem multi soluções para acontecer e vários cases que vão entrar ainda. Eu acho que várias indústrias vão acontecer. E voltando ao que o Gil comentou, a gente tem um case hoje dentro da Clever Labs, né, que chama-se Devkins. Ele é uma outra indústria que já está tendo uma disrupção gigantesca, que é a crypto game, a indústria de jogos, né, que ela está sendo completamente modificada graças à descentralização e os NFTs. Chama-se Devkins, é um jogo que a gente criou, é um token chamado DVK, Devkins, que ela está dentro da rede da Tron, entendeu? E depois, profissionalmente, ele vai entrar para a nossa network mesmo, da própria Clever. Ele é um jogo que você consegue comprar os bonecos do jogo, os characters do jogo. Você é proprietário deles e você consegue ser proprietário desse NFT. Você tem escalabilidade de raridade desse token, então conforme mais raro for esse token, mais valor ele vai ter dentro do jogo, né, no caso. E dentro desse ecossistema, o jogo mudou, né? Vamos falar assim, literalmente a indústria do jogo mudou. Porque agora não mais uma indústria do jogo, ela é proprietária desse jogo. Você pode participar desse jogo e ser dono dos caracteres e monetizar em cima disso. Então, e aí, além disso, existe um modelo chamado Play to Earn, que em vez de você ganhar os pontos fictícios que você ganha hoje num jogo que você joga numa indústria normal, você vai ganhar tokens desse jogo dentro de uma network. Esses tokens deles têm valor. Cara, você está falando aqui, eu estou viajando, assim, porque alguns anos atrás existia uma proposta de um jogo, alguém deve lembrar disso, uns 5, 6 anos atrás, que era o Second Life, que tinha uma proposta de que você poderia viver uma segunda vida, onde você vive... Metaverse, chama-se. Isso, agora chamando de metaverso, até o Zuckerberg, nosso amigo Zuckerberg, ele disse que a próxima estratégia do Facebook, ele é segmentada dentro agora do metaverso. Mas o Facebook já não é metaverso? É que hoje a gente tem vários existe realmente todo mundo feliz no mundo, ninguém tem problemas? Meta-lives.
Todo mundo rico, ninguém tem problema, porque o Instagram é isso, né? Isso, No mas Instagram acho que todo mundo é feliz, ninguém tem problema. No LinkedIn todo mundo é bem sucedido. No LinkedIn todo mundo é bem sucedido, É isso né? mesmo. Ninguém tá passando perrengue. É que hoje, eu acho que a grande diferença E no Twitter todo mundo é inteligente, é tipo isso, né? Hoje, já não é metaverso, não. nós Eu temos achava que várias... era. Eles têm meta-lives hoje. Acho que quando isso convergir, vai ser o metaverso, entendeu? E eu acho que a proposta naquela época do Second Life... Pô, Gil, um só, cara. Acho que a proposta do Second Life naquela época, tipo, tinha empresas, etc., que queriam fazer vendas online dentro do Second Life. Eu acho que isso, cara, é um motor viabilizador para essa parada. O sucesso do DevKings, eu posso mensurar agora e falar um pouquinho, é incrível assim, o que está acontecendo. É um case, para mim já é um case de sucesso, ele nem começou. A gente fez a primeira venda agora dos NFTs na semana passada. A demanda foi tão grande que a gente vendeu em 15 minutos, a gente vendeu 310 mil NFTs e tivemos que praticamente fechou a loja de tanta demanda e volume que teve desse sucesso. Então, o crypto game é uma indústria que eu acho que já veio para ficar. Ela vai criar uma disrupção muito grande dentro do mundo de jogos, né, de entretenimento em jogos. Falando de NFT, você tem outros cases, né? Por exemplo, eventos. Você não sabe como um ticket ele é fake ou não. Com NFT você consegue fazer um fly ticket, de viagem, um ticket de viagem, vamos dizer assim. Esses dias eu tive um problema. Eu comprei numa agência, aí emitiram para a companhia aérea. Quando eu fui tentar fazer alguma mudança, a companhia aérea não achava o ticket que eu comprei. Se fosse o NFT, não tinha esse problema, entendeu? É o mesmo registro, ele fica cross networks, cross chains, então você consegue resolver esse problema. Vários problemas que você tem hoje no dia a dia, eles são solucionados graças Você acha, Felipe, que com a evolução disso, a gente, além de ter a representação virtual, digamos assim, da moeda, como a gente tem através do cripto, a gente vai ter a representação de bens comprados, como você disse, um bilhete de viagem. Com certeza. Através do NFT. Com certeza. Por isso que eu te falei no começo que nem 1% começou. A gente não tem No fundo, nada, eu vou entendeu? ter a moeda e o produto representado através de blockchain. Você pode imaginar até uma casa sendo comprada, por exemplo, e tendo a representação Isso, daquela o propriedade RGI. como um NFT. Então, o dono daquela que é o que a gente residência chama de pode ser o escritura cara. hoje, né? Escritura o da RGI, propriedade passa Isso. a ser um NFT. Por que não seu RGI ser um NFT? Né? Ser Tem um projeto bem interessante que lançou semana passada, ele está ainda no pre-launch, que ele é da indústria de música. Você vai poder investir em frações da track, né, da música do seu artista preferido, entendeu? Você pode ser proprietário dessa track. Eu recebi, eu estudo muito sobre mercado de investimento para minha vida pessoal, né? Eu recebi lâmina de fundo de investimento de direito autoral hoje baseado nisso, de você poder comprar pedaços de direito autoral, pedaços de música. Provavelmente deve ter Com alguma coisa NFT. de... Poderia ser até mesmo de podcast. Imagina você ser detentor dos royalties de um podcast, por exemplo. Só que esse projeto é bem interessante porque ele é todo interligado numa network em que, em vez de você fazer o streaming hoje nessas plataformas de streaming, você vai poder monetizar nessa rede, nessa network, e ela é altamente distribuída entre os holders, né, no caso desses NFT. Então, você tira o middleman, vamos falar assim, o cara que é o marketplace, vamos dizer assim, você faz direct, peer-to-peer, você é artista, direto ao teu fã. Você tira o middleman, todo mundo ganha. O investidor, o cara que confia, né, e aposta na tua música, ganha. ele ganha. E você como artista E o artista também. consegue ter uma penetração que hoje ele não tem. Hoje ele depende de um mercado completamente centralizado, entendeu? O blockchain, ele quebra essa barreira. Isso tem potencial para destruir não, mas modernizar e fazer, por exemplo, a arquitetura de um IPO de uma empresa através de NFT, por exemplo. Porque você acaba distribuindo uma representação de um ativo maior em vários outros ativos representados através de cripto. Organiza também, né? Eu ia explorar um pouco mais a questão dos games, né? Que, por exemplo, hoje, isso aí é interessante que a gente falou daquele negócio da aplicabilidade na vida real, né? Então, assim, hoje, no mercado de games, né, já existe um gigante mercado de games negro, né? Um mercado negro, vamos chamar assim, um black market lá, de jogadores do FIFA, personagens né, de jogos, né? Até desses MMORPGs, Exato, assim, que existe, você mais né? vê uma pessoa, quero vender meu boneco que Quero tem um vender meu equipamento boneco, lendário.
O cara E faz aí uma rola uma transação, por mercado trás, negro ali. O cara passa o acesso e já era. Olha como isso tem total Mas por que adesão ao por que NFT. isso acontece? Já legaliza, vamos dizer assim, regulariza, vamos dizer As assim. empresas traz podem do abraçar black isso, market, né? e Exatamente. põe É um no caminho white natural. market. É um vamos dizer caminho assim, natural porque hoje você falou do FIFA, vamos dizer assim, do FIFA do esportes. Você tem direto a indústria esportes para o jogador. E aí a indústria com todas as suas licenses e o jogo que fica centralizado na mão de um dono, vamos dizer assim. O crypto game ele vai te dar o poder, né, esse ownership pro jogador, entendeu? Que hoje você não tem isso. Você não tem. Pro jogador 2, né? Pro jogador do game. Exatamente. Pro jogador de futebol. Que está sendo representado dentro do jogo, né? Se falava em destruir algumas atividades, mas na verdade tem que pensar em quais atividades serão criadas, que vêm pela via de poder monetizar coisas, que hoje não faz sentido ou não é possível Eu acho que monetizar. muita coisa vai ser feita de uma forma mais eficiente, mais segura, e muita coisa Mais que hoje ampla. tem A uma escala. demanda A que escala não é é brutal. feita. Exato, muita coisa que nós temos problemas hoje que não são solucionados de forma eficiente, passam a ser resolvidos de uma forma muito mais formal e eficiente através desse tipo de tecnologia. A gente está com o tempo bem apertado aqui, mas antes de a gente finalizar, eu queria pedir para o Marlon dar duas perguntas rápidas aqui para o Marlon. Tudo isso roda em cima de Vou fazer uma sugestão, a gente precisa de um capítulo 2 disso aqui, viu? Precisamos, cara. Vamos ter que gravar a parte 2. Pra gente fechar a parte 1, vamos gravar o parte 2 e vamos gravar uma de negócio. Vamos gravar uma de negócio. Exatamente, para falar disso. E aí, eu queria só fazer duas perguntas rápidas aqui pro Marlon. Tudo isso roda em cima de blockchain. Cara, dá um overview como que é uma arquitetura numa parada dessa. O que você tem de componentes, de servidor, etc, para fazer isso. Cara, alto nível para que a galera consiga entender. E aí uma pergunta aqui de negócio que aí vale para todo mundo. Vocês pensam em algo como blockchain as a service para vender na Clever? Estamos prontos para o jogo. Porque, cara, eu fico pensando no desenvolvedor, no arquiteto que tá ouvindo a gente, no próprio cara no PM, o cara fala, cara, isso daqui ele dá total match com o meu negócio. Como é que eu faço uma implementação dessa? O cara vai ler a implementação dessa porra e fazer do zero? Eu vou responder essa pergunta depois. Show. Vai lá, Marlon, depois o Mas Gil sobre finaliza. arquitetura, um ponto que é bem bacana é que você não tem uma arquitetura muito centralizada quando você está trabalhando com uma tecnologia que é justamente a tecnologia da descentralização, né? Então, para o cara que quer partir para um smart contract amanhã ou fazer alguma implementação desbravadora nesse meio, ele só precisa conectar num node, escrever um smart contract, colocar alguns fundos dentro daquilo ali e executar. Uma vez que está escrito, como a gente mesmo falou aqui, é 100% imutável. Aquela parada ali ela nunca mais vai ser modificada, né? Então, como que geralmente funcionam as aplicações em torno dessas soluções descentralizadas? Você cria as interfaces e essas interfaces elas se comunicam com o próprio blockchain a partir de um driver. Então, no caso da rede do Tron, tem o Tron Web, que chama os endpoints do próprio Node, que está conectado àquela rede. No caso do Tron, tem o Web3 também, que é um driver que se conecta lá. E tudo que você precisa fazer é começar a escrever o seu contrato, fazer os deployments e todo o resto ali acontece dentro da própria blockchain. Aí quando você quer operar sobre algum ativo que já existe, com uma moeda que já existe. Pois na parte 2 eu quero que você dê um overview pra gente. Por exemplo, estou criando minha moeda. Como que eu crio um node como esse? Como que é essa parada? Como que Para você funciona ter uma essa moeda, você estrutura? não necessariamente precisa ter um node. Mas, assim, a maioria das redes, né, ela já tem algumas funções dentro da própria blockchain que você pode invocar como um desenvolvedor normal, né? Entendi. Então, Porque, eu quero exemplo. gerar um token novo. Eu chamo um método que vai gerar um novo token e eu consigo definir o max supply, quanto que eu vou ter daquele token, todos os parâmetros que aquele token vai ter, né? Entendi. Vou dar um exemplo aqui de uma aplicação que eu vejo muito clara, que até eu e o Reinaldo temos contatos aqui na nossa vida profissional. Autorização de procedimento médico, por exemplo, sobre uma operadora de saúde. Eu tenho uma série de validações ali, de se a pessoa é quem ela é mesmo, se ela está de implante ou não. Isso, cara, ela dá muito fit com o processo de autorização com blockchain. Como que eu inicio uma parada dessa? Acho que muita gente tá ouvindo agora, porque minha cabeça está fritando assim. Eu tenho um processo que não utiliza blockchain. Eu quero utilizar. É diferente de eu fazer, por exemplo, uma aplicação que vai operar sobre alguma cripto que já existe e que eu vou fazer uma operação sobre aquela cadeia.
mas eu quero aplicar a tecnologia blockchain Para o seu use case. para o meu use case. Como que eu começo? Mas não fala. A gente vai gravar isso na parte 2. Posso só dar é só uma breve pincelada, vai, só um overview, né? Só um alto nível. É um trailer. O ideal, né, por aprendizagem mesmo nossa, né, eu te diria que você tem que partir aí pensando na parte off-chain, arquitetura orientada a eventos, né? Arquitetura orientada a eventos, porque você precisa ouvir eventos do blockchain. E você vai começar a partir daí criar toda essa cadeia de eventos, né? Porque você vai gerar eventos no blockchain, vai escutar eles para poder validar, para poder ter certeza que é aquilo mesmo e tal. Então, eu diria que obrigatoriamente você tem que começar a partir para microserviços com orientação a eventos. E aí tem N sabores para você começar São pré-requisitos. mas eu tô dando aí o overview. É a forma de dar certo essa aí. É o jeito certo. Essa daí é a receita. Quando o Baiano e o Marlon falam, parece que é fácil, né? Parece que é uma maravilha. Bota ali, ó. Bota um listener ouvindo um Kafka ali e tá tudo certo. 5 bem isso minutos e mesmo. um chopp tá pronto. Apache Druid também, a gente tem estudado bastante agora. Eu acho que tem tudo a ver com aquela sua pergunta de como começar com blockchain, né? Eu acho que o blockchain ele começa na wallet, né? Quando você cria uma wallet naquele blockchain, né? Geralmente você usa Clever para isso, a melhor wallet do mercado, né? Acrescentando, a gente tem o Clever OS, desculpa te interromper, tio. A gente tem o Clever OS, que é uma interface programática, vamos dizer assim, um SDK, né? Que, por exemplo, você precisa de uma solução para falar com blockchain. Você não precisa entender do blockchain, você pode ter uma camada de abstração que te entregue toda a API do blockchain. Isso é o Clever OS. Inclusive a parte de segurança, que é o mais importante. Que é como você vai acessar de maneira segura esse blockchain. Porque se você não acessar de maneira segura, você pode botar a sua private key, que é a maneira de você interagir com sua própria conta no blockchain. É praticamente em a risco. senha do cartão. Exatamente. Ó, acho que estamos dando muito spoiler da parte 2. Acho que a gente pode nomear essa como uma parte introdutória sobre o assunto. A parte 2 a gente vai falar sobre arquitetura e desenvolvimento de blockchain, que eu acho que é filé. Então, cara, quero agradecer aqui, que a gente está bem em cima da hora. Agradecer aqui a presença de vocês, cara. Puta papo animal. Vamos repetir esse papo. Sensacional. E vamos obrigado. fechar o patrocínio, né? Fechar o patrocínio. Agora Vai ter que ter a musiquinha na entrada, né? O anúncio na entrada, algo desse tipo. muito bom. Cara, agradecer aqui a presença dos nossos amigos da Clever. Reinaldo, meu grande parceiro aqui também, me ajudando aqui a dar pauta, dar assunto para essas feras aqui sobre isso. Cara, baixem lá a Clever, quem tem aí uma necessidade de wallet, quer trocar, fazer exchange com suas criptomoedas, procurem lá a Clever. Não esquecendo, dia 30, lançamento dia 30. Lançamento global da Exchange da Clever, hein? Em todas as plataformas. Dia 30/9 agora, esse mês, a gente vai lançar nossa Exchange para iOS, Android e Web, global. Tá? Excelente. Então, você fica a tem aí dica suas aí criptomoedas, dia 30, lançamento global aí da Exchange da Clever. Exchange, por enquanto, só cripto to cripto mesmo. Em breve também NFTs dentro da nossa Exchange também. Vai ter muita coisa legal aí. Não esquecendo aqui também nosso patrocinador da VMBers, agradecendo o apoio do pessoal. Quem quiser contratar desenvolvedor, quiser alocar um desenvolvedor dentro da sua empresa, procura lá o pessoal da VMBers, tem excelentes profissionais lá e com certeza vão dar uma ajuda no seu processo de seleção aí. Acho que um patrocinador vai trabalhar com o outro. Eu acho. Certinho. Excelente. Galera, novamente, muito obrigado. Vamos já marcar a parte 2, porque ficou um Ficou gostinho vazio, né? Deu saudade. Caramba, porque o assunto dá pra falar 3 horas direto, velho. Vai acabar o chopp aqui, a gente não tem medo de falar. A gente vai ficar bêbado e não vai acabar o assunto, isso. Né? E quanto mais bêbado, mais legal fica o assunto. Galera, muito obrigado aqui. Obrigado para quem está nos ouvindo aí. Vou deixar o LinkedIn dessa galera toda na descrição aqui do episódio. Procurem os caras. Quiser trocar uma ideia sobre cripto, sobre qualquer outros assuntos, pode me procurar também. Meu nome é Wellington Cruz. Meu LinkedIn está aí também na descrição. Muito obrigado pela audiência de todos. Sigam a gente lá nas redes sociais, @PPT não compila. Sigam a gente no nosso canal, vamos ter pílulas lá também com os melhores momentos dos episódios. E muito obrigado. E não se esqueçam, hein, que PPT não compila.
Valeu, galera. Obrigado. Valeu.